Imagine ser ridicularizada por todos, apenas por tentar garantir um futuro melhor para sua filha. Ela entrou na entrevista de emprego mais importante da sua vida, carregando nos braços a menina que não tinha com quem deixar. Enquanto todos riam, o dono da empresa, um dos homens mais ricos do país, fez algo que ninguém jamais imaginaria. E o que ele fez mudou o destino dessa mãe para sempre. Antes de te contar essa história emocionante, já se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora, bora para a história. Carolina respirou fundo antes de abrir a porta de vidro do imponente edifício onde seria realizada a entrevista de emprego mais importante da sua vida. Nos braços, segurava firmemente sua filha, Laura, de apenas 3 anos. Não era sua escolha ideal levá-la, mas não tinha com quem deixar. A mãe estava doente, o pai ausente, e a creche havia fechado naquele dia para manutenção. Com o coração acelerado, ela entrou no elevador sob olhares curiosos e, em alguns casos, julgadores. Sentia a tensão no ar. Percebia os cochichos abafados e os sorrisos debochados de outros candidatos impecavelmente vestidos, sentados na recepção. Carolina sabia que não fazia parte daquele ambiente. Uma mãe solteira, com o cabelo preso às pressas e as roupas mais sóbrias que tinha, acompanhada de uma criança inquieta. Ela trouxe a filha, sussurrou uma mulher de salto alto, enquanto um homem ao lado soltava uma risadinha discreta. Carolina fingiu não perceber e puxou Laura para mais perto. A menina, alheia à atmosfera pesada, sorria e apontava animada para os quadros modernos nas paredes. A vaga era para a assistente executiva do Grupo Montreux, uma das maiores empresas do país, comandada por Henrique Santoro, o jovem bilionário que havia herdado o império do pai e o multiplicado com ideias ousadas e revolucionárias. Diziam que ele era impiedoso nos negócios e frio como gelo com as pessoas. Carolina sabia que a concorrência seria imensa, mas não podia perder aquela oportunidade. Chamaram seu nome. O assistente da recepção a conduziu até a sala de reuniões, ignorando Laura, que seguia segurando a mão da mãe com o olhar curioso. Ao entrar na sala ampla, cercada por paredes de vidro que revelavam a vista da cidade, Carolina se deparou com Henrique Santoro, sentado à cabeceira de uma longa mesa, analisando um tablet. Ele ergueu os olhos, encontrando primeiro o rosto tenso de Carolina, e logo em seguida, os olhos grandes e brilhantes de Laura, que o encarava com a inocência típica de uma criança. Por um segundo, o bilionário pareceu surpreso, franzindo levemente a testa, mas logo relaxou a expressão. "Boa tarde", começou Carolina, ajeitando nervosamente a bolsa no ombro e apertando a mão da filha. "Boa tarde", respondeu ele, ainda olhando para Laura. "Vejo que trouxe companhia", Carolina corou. "Me desculpe, senhor Santoro. Não tinha com quem deixá-la. Se quiser, posso ir embora e remarcar." Henrique levantou uma sobrancelha, depois fez um gesto despreocupado com a mão. "De forma alguma, pode se sentar." Carolina acomodou-se numa das cadeiras, enquanto Laura se aninhava no colo da mãe, brincando com o fecho da bolsa. "Seu currículo é impressionante", disse Henrique, deslizando o tablet. "Vejo que tem experiência sólida, fala 3 idiomas e organizou eventos internacionais." "Sim, senhor", respondeu ela ainda tensa. Henrique observou as mãos de Carolina segurando com firmeza a filha, enquanto respondia às perguntas com clareza e objetividade. Ao longo da entrevista, ele percebeu algo que não constava no currículo: resiliência, foco, capacidade de resolver problemas sob pressão. Laura, embora pequena, foi um elemento que trouxe à tona o melhor de Carolina. Lá fora, na recepção, os outros candidatos ainda riam e comentavam entre si: "Imagina levar uma criança para uma entrevista aqui, que amadora, ela não tem noção." Mal sabiam eles o que estava acontecendo naquela sala. Ao final, Henrique fechou o tablet e cruzou os braços.
Sabe, Carolina, minha mãe sempre dizia que quem consegue administrar uma criança consegue administrar qualquer crise empresarial. Carolina sorriu, sem saber se era uma piada ou uma observação sincera. Henrique se inclinou levemente para a frente. Está contratada. Carolina arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvira. Sério? Sim, sua experiência é excelente. E sua presença hoje com sua filha só confirmou que você sabe administrar prioridades e lidar com situações inesperadas. Os olhos de Carolina encheram-se de lágrimas. Muito obrigada, Sr. Santoro. Não sabe como isso significa para mim. Ele se levantou, deu a volta na mesa e estendeu a mão, cumprimentando-a. Depois, abaixou-se um pouco e sorriu para Laura, que retribuiu com um aceno tímido. Quando Carolina saiu da sala, passando novamente pela recepção, os risos cessaram de imediato. Ela caminhou ereta, com Laura no colo e um sorriso discreto, mas vitorioso, nos lábios. Ninguém ali sabia o que tinha acabado de acontecer, mas o olhar confiante dela deixava claro que, de alguma forma, ela havia vencido. Nos dias seguintes, a história correu pelos corredores da empresa, gerando surpresa e admiração. Alguns tentavam entender como ela, justamente ela, havia conseguido a vaga mais cobiçada, enfrentando todas as adversidades. Já na primeira semana de trabalho, Carolina mostrou-se mais do que qualificada. Era eficiente, organizada, proativa. Henrique, que sempre fora reservado, passou a confiar plenamente nela, compartilhando decisões importantes e atribuindo-lhe responsabilidades que nem mesmo os gestores mais antigos tinham. Certo dia, durante um evento corporativo, um dos diretores mais antigos, intrigado, perguntou a Henrique: por que escolheu aquela mulher? Havia candidatos muito mais adequados. Henrique apenas respondeu, com aquele olhar afiado que o tornara famoso no mundo dos negócios, porque ela me mostrou naquele dia o que nenhum currículo pode mostrar: coragem e autenticidade. E assim, Carolina não apenas conquistou o emprego, mas mudou a visão de muitos sobre o que realmente significa ser profissional e competente. Anos depois, ela mesma foi promovida a diretora executiva, tornando-se uma das mulheres mais influentes do setor empresarial, sempre lembrando do dia em que todos riram dela. Mas o milionário fez algo que ninguém esperava. Enxergou além das aparências. E, acima de tudo, Laura sempre dizia com orgulho: foi graças a mim que a mamãe conseguiu aquele emprego. Carolina sorria e a abraçava, confirmando silenciosamente o que sempre soube. Foi a força do amor de mãe que a impulsionou a seguir em frente, mesmo quando todos duvidavam.